Um exemplo, até com a biologia, né? Tem alguns aplicativos digitais que eles utilizam de realidade virtual. Então, se eu estou explicando, por exemplo, sobre célula, então eu posso mostrar a estrutura da célula em realidade virtual, espalhando, por exemplo, usando QR óculos codes, 3D. ou espalhando QR Codes pela sala, e os alunos podem apontar os tablets e, a partir do QR Code, eles têm a visualização ali, né, da estrutura da célula, Que né, legal. dos componentes da célula. Que antes, né, João, a gente olhava no livro em 2 dimensões, Sim. uma foto. Agora, se você tem a oportunidade de girar, de olhar de diversos ângulos, a gente tenta explorar isso. Não estamos desfazendo o livro, porque nada como a pedagogia do professor, o conceito que ele trabalha, os princípios que estão por trás, mas por que não reforçar a memória do estudante visual por meio dessas tecnologias atuais? Olá, pessoal, estamos aqui para mais um Papo Entre Nós. Vamos conversar hoje sobre a Tecnoteca, um projeto de educação ousado na área de tecnologias digitais aplicadas à educação do nosso campus Itapiruna e que está inspirando muitos outros. Para isso, nós chamamos aqui o João Felipe, que é o nosso diretor de ensino do campus Itapiruna. Obrigado pela sua presença, João. E a nossa queridíssima Michele, que também foi diretora do nossa campus Itapiruna por 2 mandatos, uma jovem que fez muita diferença na vida de tantas pessoas. Hoje ela está fazendo o seu doutorado, está se capacitando para voltar com mais gás, né, Michele? Para a gente abalar o Noroeste só não, agora vamos abalar tudo, né? Vamos construir muita coisa boa. Obrigada pela oportunidade. Não, esse assunto muito me interessa, porque eu sou um fã desse projeto e de tudo aquilo que vocês estão fazendo lá em Itapiruna. Para começar tradicionalmente aqui no Papo Entre Nós, a gente vai querer conhecer um pouco mais de vocês, para que os nossos estudantes, os nossos colegas, aqueles que se interessam pela educação profissional e tecnológica, possam saber quem está falando. Então, vamos começar pela Michele. Michele, conta um pouquinho da sua trajetória formativa. Você é ex-aluno da nossa escola. Sim. Conta um pouquinho aí o seu tempo aqui como gestora também. Então, quem é a Michele? Então, eu sou ex-aluna do Instituto, quando ele ainda se chamava Escola Técnica Federal de Campos. Fiz o meu curso integrado em informática, com muita alegria. Não foi uma época fácil, mas foi ali que eu aprendi a superar dificuldades. E aí, a partir do meu curso técnico em informática, eu fiz ciência da computação na UF, lá em Niterói, tendo essa oportunidade de continuar os estudos na área. Bom, trabalhei um pouco em Niterói, mas eu tinha dentro de mim, Jefferson, uma vontade de ficar na sala de aula. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer o concurso aqui para o IFE. Então, comecei a atuar... Quando é que você fez o concurso para o IFE? Eu fiz o concurso em 2006. 2006. Isso. E aí eu entrei no Instituto em 2009. Já comecei no campus Itapiruna, né, tendo passado como aluna pelo Campo Centro e comecei no campus Itapiruna. Fiz o meu mestrado na área de engenharia. Você é daquele primeiro grupo de professores do campus Itapiruna? Sou do primeiro grupo. Da construção eu mesmo e mais do alguns campus. Estamos lá contando a história desde o início. E aí, lá tem um senso de comunidade muito forte, né? Tem. Impressionante. Isso é algo que nos deixa muito felizes, né? Poder levar lá para o interior, para o Noroeste, essa ideia do que é esse espírito de ser Instituto Federal. Uma das regiões mais empobrecidas do estado do Rio de Janeiro, né? Sim. A região Noroeste. Quer dizer, tem fragilidades sociais muito gritantes, né? E que a gente lá com o Instituto tenta motivar, né? Não, e também muitas potencialidades, né? Com certeza. É bom lembrar que essa região Noroeste tem municípios que têm índices do IDEB, do sistema de educação, invejáveis, né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós temos fragilidades sociais, também temos pessoas comprometidas, projetos comprometidos, como do nosso campus Itapiruna. Com certeza, né? Frutos de muitas mãos, né, da história aí do nosso instituto. E só em relação ainda à minha formação,
eu tive a oportunidade de também estudar aqui na UENF, aí fiz o meu mestrado em engenharia de produção, com foco na área de gestão. Isso antes de ser diretora. Enquanto eu fui diretora de apoio ao ensino, tive essa chance também. Então, eu fui diretora de apoio ao ensino, antes disso fui coordenadora do curso de informática. Aí, para mim, aquilo, Jefferson, parecia algo assim, gente, será que eu posso dar conta disso? Coordenar um curso na mesma instituição que um dia eu estudei. Que legal. Não sabia que outros desafios viriam e, graças a um trabalho forte em equipe, a gente conseguiu, enquanto direção geral, por 2 mandatos consecutivos, fortalecer um pouco mais a nossa comunidade. Michele, se eu não estou enganado, na porta do shopping, não foi? Sim, e você estava em dúvida se iria ser ou não candidata a diretora. E nós nos encontramos e conversamos rapidamente. Sim, aí você deu aquela olhada. Eu queria fugir de você naquele momento, que eu não queria pensar naquela responsabilidade. Mas sou muito grata por ter tido essa chance, né, de representar a nossa comunidade e de ser um ponto ali entre tantos que fazem o dia a dia da nossa comunidade um dia a dia de oportunidade para outras tantas pessoas, né? Que o mais motiva, Jefferson, ver alunos como um dia eu fui tendo a mesma chance que um dia eu tive. Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada aí por poder partilhar. Muito legal. João Felipe, e você? Quem é o João Felipe? Como é que é a sua trajetória, um pouco antes e durante a nossa instituição aqui? Como Michele, né? Eu também fui aluno da Rede Federal, né? Da Educação Profissional. Só que eu estudei no Cefet-MG. Na época eu fiz... na minha época não tinha... Mas é em Belo Horizonte? Em Leopoldina. Leopoldina. Mas vinculado a Belo Horizonte. Sim, né? sim. Lá a gente chamava de UNEDES. Isso. E aí, a gente tinha aqui de Macaé. Lá, exato. Né? E aí, lá eu fiz o curso técnico em eletrotécnica. Na época era uma outra modalidade, né? A Michele chegou a fazer o integrado, eu fazia a concomitância... externa ou interna? Interna. Então, quer dizer, você entrou pelo ensino médio, no segundo ano, no final do primeiro ano você fez a prova. Logo no primeiro ano, lá era assim, a gente já fazia a prova antecipadamente, fazíamos o primeiro ano do ensino médio. Na parte da manhã, a gente fazia a formação básica, né? E na parte da tarde a gente já no primeiro ano a formação profissionalizante, já no primeiro Porque ano. A nossa experiência aqui no Instituto, na época também Cefet, era o primeiro ano fazia e pegava as melhores notas do primeiro ano e aí você pegava a sua opção para ver se você podia ir para o curso. Né? Legal. São possibilidades inúmeras, né? E de lá fui para a Universidade Federal de Viçosa e mudei totalmente de área. Eu gostava, à época, muito de eletrotécnica, gostava muito do curso, mas acabei me identificando mais com a área de letras. Sabia que eu queria ser professor. Mas antes de você entrar na escola, você já percebia essa sua... Na escola, teve algum fato assim na escola, ou algum professor, algumas questões que despertaram? Né? Não, sempre tem um professor que desperta na gente aquele desejo, aquela paixão. Né? E no meu caso, começou com a literatura. Então, eu era apaixonado por literatura, sabia que eu queria ser professor, ainda que eu fizesse eletrotécnica, né? Se eu viesse a fazer engenharia elétrica, por exemplo, eu seria professor também. Que legal, João. A única coisa que eu sabia era que eu queria ser professor, só não sabia de quê. E acabei me encontrando no curso de letras ali, né? E não poderia escolher outro curso, me apaixonei pelo curso. Eu digo que os professores que eu tive, né, na Federal de Viçosa e o curso que eu tive... me modificaram enquanto ser humano, né? Eu acho que tem cursos que permitem que a gente se encontre. Eu, de fato, me encontrei no curso. Se eu pudesse escolher 100 vezes, eu escolheria 100 vezes o curso de letras. Que coisa boa. Que coisa boa. E fui depois fazer meu mestrado. Fiz na UFV também, na área de literatura, na área de literatura contemporânea. Trabalhei com teoria da literatura. No doutorado também trabalhei com teoria da literatura e o doutorado eu já fiz estando no IF Itaperuna. Entrei no IF Itaperuna em 2012, janeiro de 2012, e estou lá desde então. Né? Atualmente estou à frente da diretoria de ensino e acabou que a tecnologia mesmo, né? A área de tecnologia, acabei me inspirando muito na Michele. Né? Michele sempre foi uma grande incentivadora. Eu acho que... principalmente quando a gente fala de tecnologia, né, a gente muitas vezes encontra muitas resistências. E a Michele, né, com o jeito dela, com as coisas que ela desenvolvia, ela acabava inspirando, mobilizando a gente a se apropriar de algumas tecnologias, apresentando novas tecnologias, enfim. Que legal. Agora, João, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu mesma, a Michele...
Você teve incentivo da instituição para fazer sua capacitação? Tive incentivo, né, da instituição. Me afastei durante dois anos, né, de 2016 Você chegou a ter bolsa a para 2018. apoio? Tive bolsa de apoio para capacitação. Que legal esse programa. Que, assim, fundamental. Isso é um patrimônio nosso enquanto servidores dessa casa, de ter Sim. tido gestores ao longo desse tempo, construído esses programas, né? Que legal. E é fundamental até para o nosso retorno, né? Porque a gente volta com muito mais gás, com muito mais energia para pensar um monte de projeto, para pensar um monte de coisa bacana, né? Um monte de coisa legal. E aí, João, você está falando aqui, eu vendo também a história da Michele, eu sempre falo nas formaturas para os estudantes como foi importante esse projeto de levar as instituições federais, especialmente os IFES, mas também as universidades, para próximo da juventude. E talvez muitos, né, não sei o caso de vocês, mas com certeza vocês devem saber de casos de colegas de vocês que, se não fosse essa escola, eles talvez teriam que adiar por muito ou até não fazer ou um curso técnico ou um curso superior. E isso hoje é com certeza um potencializador, né, da sua carreira. Mesmo você fazendo um curso técnico eletrotécnico e que naquele momento você foi para a literatura, mas agora você se reencontrou aqui com a tecnologia e, de alguma maneira, esses conhecimentos eles vão, né, sendo parte, né, da nossa história, e você consegue, de maneira muito mais competente, né, lidar com a tecnologia a partir dessa experiência também na área que você teve, tão específica da área da eletrotécnica. Exato, né? E é fundamental, né? Se a gente pensa no papel dos IFES, né? Nessa história toda, até mesmo na minha trajetória pessoal, né? Quando eu fiz o curso de eletrotécnica, eu fiz porque possivelmente meus pais não conseguiriam me manter fora, né, da cidade. Então, para eu Você é de fazer uma Leopoldina universidade, mesmo? eu sou de Cataguases, que fica ali do ladinho. Sei. E aí, para eu sair da escola, né, para eu ir para a universidade, cursar uma universidade pública, né, longe da minha cidade, Viçosa era uma das universidades mais próximas, eu precisava de trabalhar, né, para eu conseguir me manter. E foi graças, né, ao curso que eu fui me identificando com outras áreas. Acabei não trabalhando na área, mas na universidade tive outras oportunidades, né, oportunidades de pesquisa, de extensão, que já eram iniciadas lá no Cefet Que FG. legal, né? que legal. Agora nós vamos falar aqui sobre a Tecnoteca. Michele, quando a gente fala em Tecnoteca, não tem jeito. Michele vem na nossa cabeça, é Itapiruna, naturalmente, mas você sempre foi uma entusiasta, né? E a pessoa que esse projeto mesmo, provavelmente muitas pessoas contribuíram, mas tem lá um toque muito especial. Da onde surge a ideia e o que é a Tecnoteca? Então, a Tecnoteca é uma sala de aula interativa. A ideia dela veio em 2012. Nós queríamos que o nosso instituto fosse um polo para ajudar no processo de inclusão digital. Então, à época, estava naquela inclusão digital de forma para a comunidade. Para a comunidade. Então, eu sempre gostei de trabalhar também com inclusão digital para idosos. Então, naquele contato ali com os projetos, eu percebia que tinha uma demanda. E, além do mais, se falava muito em tablets, né? As pessoas usavam os tablets, começavam a ter os smartphones. Então, a gente pensou, bom, que tal ter um espaço aqui na nossa instituição que possa ser compartilhado com a nossa comunidade, para que eles tenham contato. A comunidade externa. Externa. Esse foi o primeiro movimento. E o segundo movimento era o seguinte, que essa sala pode ser uma sala, um ambiente diferente de ensino. Então, o professor que quiser, ele pode agendar o uso dessa sala e fazer algo diferente no dia a dia da sala de aula. Usando tecnologias digitais. Isso. Tanto que a sala não tem quadro de propósito. Ela não tem um quadro convencional. Então, era um chamado a usem a tecnologia se vocês encontrarem significado para isso. Porque, tá assim, aqui a estrutura. Porque até então, na nossa instituição, quando a gente falava em sala de tecnologias, normalmente salas de informática, era aquele laboratório convencional, não é isso? Nós tivemos até uma inovação, né? A então Escola Técnica de Campos, nós criamos o conceito, era Escola Técnica ainda, né? Que hoje a sede era aqui no nosso Campo Centro, dos micródomos, que é um conceito muito legal, que era assim, era um laboratório,
mas um laboratório que não poderia ter aula. Era um laboratório tipo uma lan house. Sim. Chamava-se micródromo. Chama-se ainda isso, Aham. agora hoje tem vários, né? Que era um conceito muito legal, porque o aluno, muitos dos nossos alunos não têm, ou não tem o equipamento na sua casa, ou mesmo tendo o equipamento, às vezes não tem acesso à internet. Então ali era um lugar, não tem impressora. Então ali era para isso. Mas toda vez que a gente fala, laboratório de informática, professor de português, de matemática, quer ir fazer uma aula diferente usando informática, o conceito que a gente tem aqui, ó, são aquelas mesas, aqueles computadores, como se fosse uma sala de aula com computadores, né, nesse mesmo formato. Mas Sim. a Tecnoteca não é isso. A Tecnoteca, ela tem uma outra lógica. Isso. Né? Aí, Eu estou falando isso até porque muitas pessoas não sabem o que é a Tecnoteca. Aí vocês descrevem o que é a Tecnoteca, mas ela muda esse conceito. isso. Quer me ajudar na descrição? Ajuda aí, João. Como é que tem lá na Tecnoteca? É uma sala, um espaço, né, onde a gente tem disposição de mesas, né, com 4 cadeiras ou 5 cadeiras. A gente tem no espaço, né, tablets Que a pessoa pode pegar que a pra pessoa usar. pode pegar, utilizar a qualquer momento. A gente tem uma TV 3D, né, uma lousa digital, que torna, né, a superfície uma superfície tocável. A gente tem Que é o projetor interativo, né? é, A gente também leva notebooks para lá. A ideia é ter mobilidade e Quer dizer, flexibilidade. então, inicialmente, por exemplo, eu sou professor de biologia ou de química e eu quero fazer uma demonstração mais interativa, não no laboratório, mas de maneira mais virtual. Então, eu posso usar a Tecnoteca? pode e deve, né? Um exemplo, até com a biologia, né? Tem alguns aplicativos digitais que eles utilizam de realidade virtual. Então, se eu estou explicando, por exemplo, sobre célula, então eu posso mostrar a estrutura da célula em realidade virtual, espalhando, por exemplo, Usando QR óculos codes, 3D? ou espalhando QR codes pela sala, e os alunos podem apontar os tablets e, a partir do QR Code, eles têm a visualização ali, né, da estrutura da célula, Que né, dos legal. componentes da célula. Que Então, antes, tem né, vários. João, a gente olhava no livro em 2 dimensões, uma Sim. foto. Agora, se você tem a oportunidade de girar, de olhar de diversos ângulos, a gente tenta explorar isso. Não estamos desfazendo o livro, porque nada como a pedagogia do professor, o conceito que ele trabalha, os princípios que estão por trás, mas por que não reforçar a memória do estudante visual por meio dessas tecnologias atuais que a gente tem à disposição? E os professores, agora eu vou falar com o diretor de ensino, os professores usam a Tecnoteca? Há um Demais, incentivo? né? Ou uma já tá pouco agora lá pro nosso campus? Demais, né? Quando a gente pensa no sistema da Tecnoteca, por exemplo, todo esse espaço, né, ele foi pensado, como a Michelle disse, também para a inclusão digital. Então, ele não podia ficar restrito, né, ao campus. Ele precisava de atender também a comunidade. Então, ele é acessível através, né, de um site próprio que gera os agendamentos. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente iniciou o nosso calendário acadêmico dia 3 de abril. Se a gente retirar algumas aulas regulares que ocorrem ali dentro da Tecnoteca, em alguns cursos específicos, porque a Tecnoteca acabou servindo para a gente também como laboratório de práticas de ensino para o curso de licenciatura em Química, por exemplo, como laboratório específico da nossa pós-graduação em docência no século XXI. Exato. Então, assim, a Tecnoteca, tirando esses espaços em que ela é utilizada como espaço de ensino, a média de reservas que a gente tem é de, no mínimo, 2 reservas por dia, desde o dia 3 de abril. E quando eu digo, no mínimo, 2 reservas por dia, não é 2 horários, né? Porque, às vezes, o professor reserva ali uma manhã inteira, uma tarde inteira. Então, a gente tem um uso bem intenso, né, da Tecnoteca. E vocês fazem treinamento também de professores da rede pública do entorno? Convidam? Isso acontece ou é só a visitação? Não, então, ela foi inaugurada em 2015. Ao longo desse processo, acho importante a gente frisar também que no início foi difícil. A gente inaugurou, mas não havia implantado efetivamente. A gente inaugurou, a gente teve um orgulho daquele trabalho de muitas mãos ali, tivemos ajuda de alunos, de técnicos,
dos professores. Ali, Jeff, eu tive a oportunidade de ver a gestão colaborativa funcionando, porque era alguém dando ideia para o ambiente, pensando no projeto. Não, ali tem rebaixamento de gesso, tem luz indireta. É linda a Tecnoteca. E é um pouquinho É um ambiente agradável. Sim, a ideia era essa, que o aluno e o professor estivessem ali achando que não era uma sala de aula tradicional. Então, esse fruto de muitas mãos nos deu muito orgulho na inauguração, me lembro bem. Inclusive, você esteve com a gente na inauguração. Só que algumas semanas depois a sala ficou fechada. Isso é uma realidade que eu também gostaria de compartilhar, porque muitas vezes a gente encontra dificuldades no nosso dia a dia. E aí a gente tem duas opções: desistir ou a gente pensar, como que eu vou resolver isso? Mesmo que isso te custe dor de cabeça por um tempo, né? Algumas noites de sono. E aí a gente resolveu fazer, com a ajuda também, na época a nossa jornalista nos deu a ideia de fazer uma Tecnoweek. Vamos fazer uma semana. E aí você vai chamando quem tem costume de usar tecnologia. As pessoas de dentro da nossa escola, nossos professores. Isso. Olha, eu conheço o nosso técnico eletrotécnico, ele conhece um aplicativo para ajudar a gerenciar os gastos de energia. Vamos chamar para ele dar uma oficina? Vamos. Vou chamar um professor de mecânica que ele costuma fazer projetos com uso de smartphone. Vamos chamar? Nós fomos chamando. Trabalho bem de formiguinha mesmo, tipo bem no popular. Fomos chamando, montamos oficinas durante uma semana inteira, manhã, tarde e noite. E aí o público que nós queríamos que usasse eram os nossos alunos, a comunidade e professores, tanto da comunidade quanto os nossos. Então essa Tecnoweek foi uma semana. Ela foi aberta ao público. Foi aberta ao público. Isso foi feito durante vários anos. E naquela época nós também gostaríamos de aprender. E é muito bom estar no Instituto Federal, né, Jefferson? A gente tem aqui o Campo Centro, eu me lembro a professora Gilmara, a professora Silvia, pesquisadoras, né, da área de educação e tecnologia. Nós pedimos ajuda. Venham para cá, falar para a gente. Então, como a Tecnoteca ela é flexível, a gente transformou a Tecnoteca num mini auditório. Chamamos as professoras para partilhar. Partilharam. Soubemos de professores de outros campi, Bom Jesus, do nosso campus mesmo, que estiveram fora do Brasil fazendo capacitação. Falamos, vamos chamar esses professores para virem aqui partilhar com a gente. E eles partilharam. Com isso, a gente aprendeu desde aplicativos novos, que podiam ser usados na sala de aula, o Kahoot, que é bem consolidado hoje, a gente aprendeu porque uma professora, na época professora de inglês, a Elaine, nos ajudou, o Daniel, de Bom Jesus. Então, ali é um pedido de ajuda. Vamos ficar juntos, compartilhando o conhecimento e levando isso para a comunidade. Michele e João, eu estive agora na Espanha, no País Basco, e, assim, o que tem de mais recente, né, mas que está entrando muito forte, né, a questão da realidade aumentada, né? Inclusive, nós vamos ter na Feira de Oportunidades, que vai ser 21 e 22 de setembro, nós vamos ter provavelmente um stand lá com alguns experimentos na área de realidade aumentada, simuladores de realidade aumentada. E aí é uma sala, e eu dei até a ideia, que nós vamos falar, porque vocês inspiraram Itaboraí, né? O Vicente lá com o Daniel estão montando também. Eu falei com eles, olha, era o seguinte, era uma sala, como a Tecnoteca, em cima tinham sensores no teto, e você colocava um óculos, e eu não me lembro se tinha alguma, acho que uma luva, alguma coisa assim. E aí, de repente, aparecia uma turbina na sua frente, atrás do óculos, uma realidade aumentada. Essa turbina você mexia, é um exemplo, estou dando da área de mecânica, uma turbina, sim, você mexia, manipulava, mas pelo seu posicionamento na sala, os sensores captavam e ela ficava em tamanho real. Porque assim, é muito difícil, por exemplo, uma turbina é um equipamento muito caro. Então, quando é que o aluno aprende a mexer com uma turbina normalmente? Ele, às vezes, tem algumas antigas, doadas da nossa instituição, mas as que estão funcionando, é só você estando no ambiente de trabalho. Mas aí você manipula, como se estivesse manipulando, né, em realidade virtual, né, e você trabalha e vai ganhando essa experiência, e ele te leva, por exemplo, nesse caso era no alto de um prédio, porque era uma turbina para gerar energia. Então, assim, a realidade aumentada é, de fato, alguma coisa... Quer dizer,
as tecnologias digitais não têm retorno na perspectiva, principalmente depois da pandemia. Sim. Quantas coisas nós vimos que nós poderíamos apropriar justamente para dar essa maior imersão, experimentação do estudante no seu aprendizado. Você percebe que a Tecnoteca ela está nesse campo aí imersivo? Totalmente, né? Eu acho que os vários exemplos, a Michelle citou o caso da Tecnoweek, né? Eu me lembro de uma Tecnoweek de 2016, onde teve algumas experiências com Xbox, um console, né? Um videogame, que também trabalha com alguns sensores, né? Que é o Kinect. E a partir desses sensores a gente teve alguns professores de educação física trabalhando, por exemplo, com dança nas aulas de educação física dentro da Tecnoteca. Que legal! E o que mais? São vários. A gente percebeu. João está dando exemplo de professor usando o Kinect. E a gente percebeu que virou um ponto também da extensão. Inclusive, eu acho a extensão um grande marco também dos institutos federais, né? Está tudo interligado, a gente sabe o ensino, pesquisa e extensão, mas até que a Tecnoteca virou um espaço para os projetos. Por exemplo, projeto de xadrez. Os meninos que eram bolsistas de xadrez usavam os tablets para ajudar outros alunos a também aprenderem ali algumas coisas sobre as regras, enfim, a jogar xadrez. A gente percebeu que ela ganhou muitos usos. Nosso processo seletivo. Quantos alunos não conhecem ainda, não sabem que os institutos federais são uma instituição pública, gratuita. Então, a gente tem o Vem para o IFE, que é um programa institucional, né, no IFE como um todo. A gente costuma chamar as escolas públicas de Itaperuna, elas visitam nossos laboratórios e terminam na Tecnoteca. Então, a gente combina com os professores que vão nos visitar, e aí o que a gente vai usar na sala tem a ver com a disciplina dele. Então, a gente já fez alguns momentos assim também. Sabe, Michelle e João, hoje a gente fala muito nessa questão de novas metodologias de ensino, especialmente as metodologias ativas, onde você coloca o protagonismo maior do estudante, para ele estar não só mais imerso, mas ele está ali no processo de construção, que não é um elemento novo na perspectiva, mas as tecnologias ajudam muito a você implementar princípios pedagógicos de 1970, 1960. Isso não é novo, né? Esse protagonismo estudantil, mas é novo essa possibilidade de você concretizar isso de uma maneira um pouco mais massiva. Eu quando fui diretor aqui no campus em 2010, uma das coisas que nós conseguimos fazer, nós tínhamos 3 salas multimídias, onde tinha um computador. Não me lembro se tinha um quadro inteligente já naquela época, possivelmente, não me lembro, mas são 3 computadores. Você reservava essa sala para o professor dar uma aula com slides, com alguma coisa assim. Tinha muito problema, porque era vírus, então levava uns 15 minutos para você começar a sua aula. E aí nós fizemos uma coisa muito legal à época. Nós falamos assim, não, eu não quero 3 salas multimídia, eu quero que todas as salas se tornem multimídia. Então, imagina um campus centro enorme. Nós compramos notebook para todos os professores. Colocamos um televisor, na época, não sei se era 50 polegadas, em todas as salas de aula, com a entrada HDMI, de tal maneira que o professor, ao chegar na sala com o seu notebook, em 2 minutos no máximo ele começava. Por que eu estou falando isso? Quando o professor e o aluno vai na Tecnoteca, é uma outra dinâmica a aula. Do ponto de vista, eu não estou falando nem só da questão tecnológica, da dinâmica comunicacional. A estrutura muda, o professor passa muito mais a ser um orientador ali daquele processo e o aluno que vai seguindo as suas trilhas. As tecnologias, elas criam, às vezes, a realidade virtual, a realidade aumentada, isso dá mais realismo e imersão. A pergunta minha é a seguinte: vocês acham que num futuro próximo a Tecnoteca vai deixar de ser uma sala e vai passar a ser todas as salas de aula? Vocês acham que isso é algo... Porque, assim, tem uma diferença muito grande no modelo de estrutura de sala de aula que nós temos hoje. Na pandemia, esse troço virtualizou de tal maneira, e eu acho que a gente está assimilando ainda tudo isso que aconteceu na vida da gente. Mas você acha que a Tecnoteca vai deixar, assim como a sala multimídia eram 3,
todas elas se tornaram, de alguma maneira, ou foram impactadas por essa nova reconfiguração. Vocês acham que a Tecnoteca ela tensiona esse modelo de sala de aula para um dia a gente começar a trazer aquilo que a gente faz na Tecnoteca nos outros espaços de sala de aula? Vocês acham que isso é algo possível ou a gente vai conviver com esse espaço como se fosse um laboratório específico e a nossa sala de aula mais convencional? Estou aqui provocando vocês. Quer começar ou posso Pode começar? começar. Eu acho que a Tecnoteca é um ensaio. E é um ensaio muito positivo, que, inclusive, na pandemia, muito do que a gente compartilhou nas nossas reuniões de capacitação foi proveniente do que nós aprendemos com os alunos, aqueles professores que tiveram experiência por meio da Tecnoteca. Você falou, só pegando o gancho, sobre a metodologia ativa. Quem pesquisava os aplicativos a serem usados nas nossas Tecnoweeks e que a gente partilhava nas reuniões com os docentes foram os alunos. Mas bolsistas? Os alunos bolsistas e os voluntários que a gente chamava. Então, esse protagonismo é deles. Mas também eu gostaria de enfatizar o protagonismo do professor que acredita na ideia, que dá o ouvido para o aluno. Então, e assim a gente teve ajuda de vários. Então, para aqueles que veem sentido nisso, eu acredito que eles vão nos provocar para que cada vez mais as nossas salas de aula sejam modificadas. Independente da tecnologia ser digital. A gente, na semana retrasada, a gente teve uma visita ao campus Itaperuna, estava lá fazendo questão da pesquisa da tese, e eu olhei aquele jardim, Jefferson. Estava lá um menino com um foguete no meio do campus. No outro canto, estavam lá os meninos do futebol. Não deixa de ser um ambiente diferente de ensino. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que os professores, à medida que eles se apropriarem ainda mais dessa realidade, eu acredito, hoje a gente fala nos espaços maker, né, que não deixam de ser um pouco também do mesmo princípio da Tecnoteca. Então, eu acredito que quando a nossa comunidade se apropria da ideia, a tendência é que a gente puxe salas de aula cada vez mais diferentes, mas sem esquecer que o aluno é o protagonista e o professor é o dono da pedagogia. É ele que orienta, o aluno traz qual aplicativo usar. O caminho, o porquê, vem para o professor. Então, esse trabalho em conjunto, que eu acho que é o que eu acredito que é o caminho para o futuro aí da educação e tecnologia. E nesse ponto não é só, né, a Tecnoteca que influencia na organização do espaço da sala de aula, né, e nem só as tecnologias em si, porque se a gente parar para pensar, né, a Tecnoteca, por exemplo, ela não tem quadro. Você pode circular a sala inteira que você não vai ver quadro, porque a ideia, né, é justamente a gente tirar o foco, né, da exposição, né, que a gente costuma ver e que é muito frequente, e colocar o foco na ação, né? Então, às vezes, quando a gente olha para o espaço da Tecnoteca, para a própria configuração ali das mesas e carteiras, isso mesmo já influencia as configurações espaciais, né? Então, quando a gente olha as carteiras enfileiradas em outras salas tradicionais, né? Eu acredito que isso tende a ser modificado de modo muito mais rápido, né? Então, não é só uma questão da tecnologia em si, que, obviamente, seria muito bom, mas demanda uma série de recursos que, muitas vezes, a gente tende a enfrentar algumas limitações, né? E não é só a tecnologia em si, né? Mas eu acho que a Tecnoteca faz a gente pensar na própria organização do espaço da sala de aula, não só a Tecnoteca, como outros espaços também de aprendizagem. Tensiona. E eu já tive, no País Basco que eu tive, né, é uma região da Espanha muito industrializada, com muitos recursos, e eles estão num processo agora de transformação de todos os colleges dele, os colégios, as instituições de educação profissional, mudando não só a questão curricular, que é sempre importante estar atualizada, mas a prática docente. E toda a estrutura de sala de aula parece muito mais a Tecnoteca do que o modelo. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que não há a possibilidade da gente não ser impactado por esses novos modelos
os novos modelos pedagógicos. Uhum. E aí não é o foco na tecnologia, é na estrutura comunicacional de construção do conhecimento, Exato. orientada pelo professor cada vez mais como um orientador desse processo, e os alunos também nesse processo de construção sempre orientados. Sim, o professor, o papel, você destacou muito bem, esse papel ele é fundamental, ele é o que conduz, é o grande... É como se você estivesse numa orquestra e você tem um maestro que dá a sincronia, o tom, e no momento ele vai instruir, mas não nesse modelo um para todos. Talvez modelos... esse grupo aqui está precisando de uma orientação mais específica, esse outro é uma outra, as trajetórias acontecendo e você numa metodologia muito diferenciada. Então, eu tenho absoluta certeza que essas inovações pedagógicas, né, e eu prefiro do que as inovações tecnológicas, só para não achar que nós estamos aqui falando que a tecnologia, pelo contrário, ela pode, que a gente fala na informática, amplificar o erro. Né? Não é isso. Ela entra para potencializar as nossas estruturas. Por exemplo, eu quero hoje um engenheiro na área de projeto de carros, da Fiat, ele está em Betim, na Itália, e sei lá, nos Estados Unidos e na Alemanha. E os engenheiros de todos esses lugares estão junto com o mesmo projeto. Só é possível com a tecnologia. Não é possível, senão você teria que estar na mesma sala com todo mundo. Mas como é que a gente simula isso na escola? Como é que um aluno vai, para além do grupo dele, fazer um trabalho... Então, por exemplo, lá em Itapiruna, eu me lembro de um projeto de uma professora de inglês que fazia um espelho com uma escola de Nova York. Uhum. E hoje chama-se mobilidade em casa. Isso tá... Com as tecnologias, a gente começa a potencializar ou dar escala a projetos que têm a mesma estrutura, mas antes só podia ser feito no contato próximo. Então, isso é muito legal, essas possibilidades, e eu não tenho dúvida alguma, né? A gente estava numa discussão do nosso PDI e tinha lá assim, as 10 metas, os 10 pontos prioritários que nós vamos seguir. E aí eu olhei o último, inovação pedagógica. Porque estava assim, merenda, assistente estudante, uma série, não sei qual a ordem, mas o último estava inovação pedagógica. Eu falei assim, pessoal, olha, nós estamos numa escola de educação profissional e tecnológica. Não dá para inovação pedagógica. É um projeto até 2028. Imagina, 5 anos. Você imaginar daqui a 5 anos a inovação pedagógica... Não, eu sei que tem muitas coisas importantes, mas até no ponto de vista da gente apontar que essa instituição tem compromisso com a inovação pedagógica, no sentido de buscar aprendizados mais imersivos, mais pertinentes, mais significativos, isso é o fazer escola, né? Isso é o eixo central. Então, eu falei assim, pelo menos tem que estar no meio. Não precisa estar no primeiro, mas não pode estar no último, está no meio. Eu estou passando isso porque assim, eu pedi, não consegui, mas eu gostaria que nós tivéssemos uma tecnoteca em cada campus. Mas pelo menos agora nós temos esperado uma em Itaboraí, que é o nosso novo campus, tem lá. Como é que está sendo isso lá? Tem diálogos com a tecnoteca do campus Itapiruna, com o campus Itaboraí? Como é que está? Vocês têm informação sobre isso? Eu sei do nome, que é Paulo Freire. Né? Sim. Inclusive, eles entraram em contato com a gente recentemente. Eu estive lá junto com o Leandro, que é o diretor de infraestrutura, e nós tivemos oportunidade de Itaperuna, de conhecer o espaço e o campus Itaboraí. Então, eu vi a foto de vocês lá. Estivemos com eles. Então, foi aquele momento que nós falamos, olha, lá atrás, nós passamos por um processo de implantação. Então, se eu pudesse deixar um conselho, eu deixaria paciência e perseverança. Mas aí eu mostrei para eles também, meninos da rede pública de Itaperuna, tendo contato com a tecnologia e aproveitando aquele contato para dizer, eu posso estudar nessa escola, esse instituto também pode pertencer ao meu caminho. Então, mostrei para eles todas essas possibilidades, capacitação, esse pedido de ajuda. Nós somos um Instituto Federal
multicamp, por que eu não posso pedir ajuda a um outro campus que tem um pouco mais de experiência numa determinada área? Mostramos as nossas semanas acadêmicas, que a Tecnoteca ela é invadida, né, no bom sentido, pela comunidade, já virou um espaço de um museu virtual. A nossa pós em docência no século XXI, que começou aqui no Campo Centro. Por que essa demanda que a gente está aí, a pandemia Eu nos lecionei mostrou? nessa pós. Não lá em Itapiruna, mas aqui em Campos. Então, já está convidado, inclusive, se quiser. Aí, João, para participar de alguma aula. Me chama para fazer uma palestra lá. Legal, eu faço lá aqui no mestrado nosso, eu vou fazer lá com muito prazer. Mas não é isso, Jefferson? Se a gente pode contar com a experiência do outro, a gente ganha tempo para agir em outras demandas. Então, eles nos chamaram. A gente teve um momento de muita troca, que nós mostramos as diferentes possibilidades de uso e mostramos também que o caminho pode ser demorado, mas que vale a pena. Imagina aquela comunidade poder acessar a biblioteca do Instituto Federal e também ter acesso à tecnologia, ter acesso a um ambiente climatizado. E eu fiquei muito feliz, o nome ser Paulo Freire, porque dentro dos estudos que eu estou fazendo do doutorado, né, em Educação e Tecnologia, ele falava, né, que a tecnologia não é boa nem má. Tudo vai a quem ela está servindo. Então, por que nós não vamos nos apropriar da tecnologia para mostrar caminhos aos nossos alunos para que eles enxerguem de forma crítica aquilo que está nas mãos? Então, eu vejo a Tecnoteca como um meio. E nós, professores, pedagogos, a nossa equipe como um todo, como grandes orientadores, dispostos a aprender, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, nem João. Mas a gente junto, a gente fica forte. Então, eu fiquei muito feliz de fazer essa visita e espero que o projeto de lá dê muito certo. E, na verdade, tenho certeza que vai dar, porque a comunidade vai dar esse tom. E foi uma pena, porque nós tivemos um tempo muito difícil para a educação profissional e tecnológica esses últimos anos, com muito desinvestimento. Se não fossem os parlamentares, nós estaríamos numa situação muito difícil. Mas esse era o nosso intuito, né? Isso, assim como essa experiência de Itapiruna, né, tá em Itaboraí, a gente sempre conversa no Colégio de Dirigentes, né, incentivando, né, e quem sabe outros vão ter. E lá em Itapiruna, João, há planos para uma expansão da Tecnoteca, uma ampliação dela. Isso tensiona lá. Eu sei porque a gente está passando por momentos difíceis. Agora tivemos a reposição, né, do nosso orçamento. Eu espero que em 2024 a gente tenha um orçamento melhor, né? Mas como é que está lá essas discussões? Eu acho que agora a ideia, né, que a gente tem a Tecnoteca implantada, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa de estar em constante atualização, né? E algumas coisas que, na época, né, eram muito inovadoras, acabam ficando mais comuns, né? Os próprios tablets, por exemplo, que o Michele citou, que na época era uma grande inovação, hoje em dia é muito comum, né? Ajuda, porque, por exemplo, até no aspecto da questão da inclusão digital, né? A gente, muitas vezes, quando fala de tecnologia, a gente logo pensa na questão da exclusão digital, principalmente quando a gente toca no assunto de tecnologias digitais, né? Porque quando a gente fala de tecnologia como um todo, automaticamente a gente já direciona o nosso olhar, né, para questão da desigualdade social, porque a tecnologia, muitas vezes, ela escancara desigualdades sociais existentes. Então, nesse aspecto, a Tecnoteca tem um papel fundamental, né? Por mais ali, como a gente tem tablets ali para todos os alunos, se o estudante, por mais que a maioria, né, por exemplo, na época da pandemia, a gente verificou que 97% dos nossos alunos tinham um aparelho celular conectado à internet, lá em Itaperuna. Mas a gente não está, né, fazendo uma escola para 97%, a gente está fazendo uma escola para todos eles. Então, se a gente está fazendo uma escola para todos eles, a Tecnoteca ainda é esse espaço de inclusão digital muito importante. Mas, obviamente, né, a gente precisa de quê? A gente precisa, né, de atualizar muitas das tecnologias que a gente tem lá. Em termos de ampliação, né, a gente tem um projeto junto com a Prefeitura de Itaperuna, né, pensando na amplificação do uso da Tecnoteca, né? A gente tinha um projeto muito bacana, né, através do Vem Pro IFE, no período sobretudo no período de inscrição, né, de inscrição dos nossos processos seletivos, a gente convidava escolas, né, para irem até lá, tinha uma agenda aberta, né, e antes da pandemia a gente era muito acionado, mas no período pós-pandemia
isso acabou ficando muito reduzido. A gente foi muito impactado nessa relação com a comunidade externa. Embora o uso da comunidade interna tenha se intensificado no período pós-pandemia, o uso da comunidade externa ficou muito defasado. Aí, recentemente, a gente se reuniu com a Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna e, junto com a Secretaria Municipal de Educação, nós, inclusive, temos uma reunião essa semana, dia 18, para a gente propor uma agenda de utilização da Tecnoteca por parte dos estudantes da rede municipal. Então, se a gente vai receber, a ideia dessa agenda é justamente o quê? A gente organizar a casa para esses alunos. Se a gente vai receber alunos do 6º ano, junto com a professora de português, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, vai mostrar os jogos digitais, por exemplo, que a gente produziu lá na Fábrica de Jogos, que é um dos projetos que a gente tem, baseados, jogos que foram produzidos baseados em obras literárias de autoria feminina. Então, a gente vai mostrar esses jogos e vai fazer com que os alunos ali façam essa experiência, tenham essa experiência mais imersiva. Você está me dizendo que você, como professor de literatura, está usando jogos digitais no campo da literatura? Que barato isso, João. Essa é a ideia, O projeto da Fábrica de Jogos, na verdade, não sou só eu, somos um conjunto de professores. Eu estou coordenando o projeto atualmente junto com o professor Orlando, que é da área de informática. Conheço. Pois é, o Orlando... Salvo engano, o Orlando foi meu aluno. Muito possivelmente. E junto com o Orlando, o que a gente tem? A gente tem desenvolvido algumas oficinas de desenvolvimento de jogos digitais. Lá em 2021, ainda durante a pandemia, a gente criou, dentro da disciplina de literatura, jogos digitais baseados em obras literárias, escritas por mulheres. Aí, ano passado, a gente já focou na literatura indígena, Então, os alunos construíram jogos digitais com base na literatura indígena. Então, se a gente vai receber esses alunos do 6º ano que trabalham com literatura junto com a professora de português, a gente vai lá e leva eles para a Tecnoteca, não só para eles jogarem, mas também para eles experienciarem até o que é vivenciar ali a pesquisa, a extensão, o ensino, tudo junto dentro do Instituto Federal. Olha, você está falando da literatura aqui, uma das coisas... por pouco nós não conseguimos implementar, que era na perspectiva do incentivo à leitura. Nós estávamos fechando um convênio com a Livraria Cultura, que inclusive agora fechou, mas à época, estou falando isso, uns 10 anos atrás, eu era o diretor do Campo Centro, nós íamos ter comunidades de leitura e os alunos iam receber um leitor, um Kindle. E isso ia valer uma pontuação na disciplina de produção de texto deles, e a gente ia fazer, ao invés de usar o livro convencional, a gente ia usar o Kindle já nessa perspectiva. Só que esse Kindle seria do aluno, assim como nós fizemos na inclusão digital agora, na época da pandemia. Houve um problema de termos, enfim. Mas eu gostaria muito da gente conseguir... Aí, João, deixa uma sementinha... da gente fazer um programa de leitura que pudesse, talvez usar a bolsa de inclusão digital que nós usamos, seria uma bolsa de leitura, e aí a cada 3 meses os alunos receberiam um valor para comprar um livro, o e-book deles, e eles poderiam escolher as comunidades que eles queriam. Então, por exemplo, eu sou um aluno, sei lá, 101, 102, 103, mas os alunos ficam em comunidades. Ficção científica, sei lá, documentários, romance, etc. Quando chama estilo de leitura, não, gêneros literários. E porque a ideia era fazer com que você desenvolvesse a prática da leitura. E a gente, comunidades de leitura. O André Web estava envolvido. Mas, enfim, eu acho que são projetos... eu já estou vendo aqui alguns germes aí, como a gente trazer a tecnologia no sentido de aumentar as nossas potencialidades. Teria muita coisa para falar, inclusive sobre o seu doutorado, sabe, minha querida, sobre letramento digital, mas nós temos que chegar ao fim. Nós voltamos aqui para uma mensagem final de vocês, mas agora nós vamos ver o que está acontecendo no IFE durante esse período.
O curso Faça Fácil Libras está com 20 vagas para conversação. As inscrições devem ser feitas presencialmente no NAPNE, sala A29 do Campus Centro, no dia 16 de junho, das 11 às 19. O IFE vai contratar professor substituto de História para o Campus Itaperuna. Os interessados deverão se inscrever até o dia 27 de junho pelo endereço eletrônico concursos.ife.edu.br. O Instituto está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso de portadores de diploma, reingresso de estudantes e transferências externa e interna. São 998 vagas para cursos técnicos de nível médio e de graduação. Os candidatos interessados devem realizar a inscrição até o dia 16 de junho por e-mail, mediante o envio da documentação exigida nos editais. O curso superior em Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFE Bom Jesus do Itabapoana recebeu a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação e agora integra a lista de graduações com nota 5 no país. O curso é o primeiro bacharelado do IFE a obter este resultado. O Escritório de Cooperação Internacional do IFE divulga 2 oportunidades de estudos no exterior. Uma é na Malásia e a outra no Marrocos. As inscrições seguem até o dia 30 de junho. Na Malásia, as bolsas são para programas de mestrado. Já no Marrocos, são para estudantes brasileiros interessados em cursos de graduação e pós-graduação. O IFE Campus Guarulhos está com inscrições abertas para pós-graduação em Gestão em Educação de Jovens e Adultos, articulada com a educação profissional e tecnológica na modalidade à distância. São 150 vagas e os interessados podem realizar a inscrição até o dia 18 de junho. Também estão abertas as inscrições para o mestrado em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologias. Para 2023, são 21 vagas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 6 de julho. Estas e outras notícias você confere no nosso portal ife.edu.br. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Bom, olha, o papo com vocês é muito legal. Esse assunto é um assunto que me deixa assim muito envolvido, né? Eu tenho uma paixão muito especial pela área das novas metodologias, especialmente quando a gente lida com a tecnologia, as novas metodologias e as suas potencializações, né? Mas deixa aqui uma mensagem final, João, para quem está nos assistindo, para o nosso estudante, ou para o nosso professor, ou para a nossa comunidade. Aqui o papo é entre nós. Então, aqui nós estamos falando, conversando com aqueles que gostam da educação profissional e tecnológica, que transitam nesse espaço da nossa escola, e para a gente conhecer essas riquezas, né? Eu não sei se todas as nossas comunidades sabiam que o campus Itaperuna é um campus protagonista no pensar um espaço diferenciado de uso de novas metodologias de ensino, mediados pela tecnologia. É algo muito próprio do campus Itaperuna, que já está no campus Itaboraí e, quem sabe, vai estar em todos os nossos campi, né, do nosso instituto. João, deixa aí a sua fala final, sua mensagem. Bom, primeiro agradecer, né, aqui a essa conversa que foi de fato muito boa, né? Esse bate-papo entre nós aqui foi muito produtivo para a gente e muito gratificante, né? Então, primeiro, eu acho que a gente precisa de agradecer tanto a você, Jefferson, pelo convite, né, a toda a equipe, e como agradecer também por quem está nos acompanhando lá, né, no IFTube, no Papo Entre Nós, enfim, vai assistir posteriormente. E eu acho que a ideia aqui, né, desse bate-papo é a gente reforçar, né, que para a gente continuar esse bate-papo depois, a gente está de portas abertas, vocês podem entrar em contato com o Campus Itaperuna, o site da Tecnoteca. Isso, né? Nós vamos pedir para colocar aqui, mas pode falar. Isso, ele é aberto, né? Tá. Então, depois a gente passa direitinho o site, não lembro vai agora estar aqui de nos cabeça. comentários. Não, nós vamos deixar nos comentários. E aí as pessoas que quiserem entrar em contato com aqueles que estão organizando a Tecnoteca, no site ali é possível também? É possível, né? Tem lá o e-mail de contato, né? E tem até um sistema de agendamento próprio. Esse sistema passa pela nossa supervisão, né? E não está aberto só à comunidade externa, só à comunidade interna. Há, inclusive, outros campi, né, que desejarem, outros estudantes, professores, que quiserem entrar em contato conosco, saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo,
estamos de portas abertas. Estamos aí para isso. Muito obrigado, João. Eu não sei se vai ser possível depois o Otal, o Thiago, a Juliana, né, a nossa equipe aqui de produção, mas não sei se a gente conseguiria colocar em algum espaço dos comentários ou fazer algum link para as fotos. Lá no site da Tecnoteca tem fotos da Tecnoteca? O próprio vídeo da Tecnoteca, tem tá o vídeo ótimo. dela. Então entra nesse site. Então aqueles que quiserem conhecer mais a Tecnoteca, está aqui embaixo, né, o endereço, o link, para vocês entrarem. É um barato, né? E um professor ou gestor nosso, naturalmente, né, o Felipe, né, que é o nosso diretor-geral, um abraço para o Felipe, né? Eu tenho certeza que vocês sempre foram muito acolhedores. São e sempre foram muito acolhedores. Professora Michele. Então, eu gostaria de te agradecer, uma alegria estar aqui nessa tarde, agradecer o pessoal que fica aqui nos bastidores e que faz a diferença também, a quem nos acompanhou. Espero que a gente tenha tocado, se a gente conseguiu tocar pelo menos um coraçãozinho, né, João? Para tentar entrar nesse mundo ou aperfeiçoar um pouco mais ou nos mostrar também, compartilhar com a gente já fica muito feliz. E eu queria aproveitar a oportunidade, Jefferson, para agradecer a todos os nossos colegas que fazem a Tecnoteca acontecer, que nos ajudaram na implantação. O nome Tecnoteca não fui eu que criei, né? Cada um contribuiu com um pouco e quando a gente se juntou, eu olho para esse símbolo do IFE e penso nisso. Quando a gente se junta, a gente fica forte. Então, quero agradecer a quem ajudou lá atrás, acreditou. Hoje a gente está aqui, gente, compartilhando. Olha que coisa bacana. Eu queria compartilhar mais uma vitória, porque a gente às vezes tem tempos tão obscuros e compartilhar nossas vitórias nos deixa muito felizes, né? Eu tive a oportunidade, como fruto do doutorado, que, inclusive, eu estou de afastamento, graças à oportunidade de me capacitar nessa instituição, recebo incentivo por meio de bolsa, então quero publicamente agradecer por isso, porque isso realmente faz muita diferença. Me sinto hoje uma professora em processo, aprendendo ainda mais. Espero voltar com mais ideias, João, e a gente embarcar em outras aventuras pedagógicas. Então, quero agradecer essa oportunidade que o Instituto nos dá enquanto servidores. E também registrar minha gratidão, Jefferson. Eu tive a chance de escrever o capítulo de um livro. É um trabalho lá da universidade sobre cinema e educação. E nesse capítulo do livro eu falo sobre a produção de conteúdo por meio da tecnologia também. E também enfatizo a arte na nossa vida, que é tão importante, por meio de mais um equipamento que a gente tem em Itaperuna, que é o nosso Cine Teatro Maestro José Carlos Ligiero. Então, aqui a gente registra um pouco da história do trabalho de muitos servidores, inclusive da reitoria, que nos ajudou na infraestrutura, conseguir recursos, mas tem aqui um pouquinho da história de Itaperuna e um pouco da história do nosso Cine Teatro livre aí para a comunidade. Então, deixo aqui para vocês. E passar uma iniciativa ainda muito embrionária, mas quem sabe vai acontecer, né? E já contando aqui com o nosso grupo da área de design, da área de multimídia, né? Nós estamos desafiados pela Prefeitura de Maricá de ofertar lá em Maricá um curso técnico na área de audiovisual, na área ligando um pouco essa área do cinema. E acho que se isso vier a acontecer, eles estão lá investindo muito na região de Maricá, equipamentos públicos de altíssimo nível na produção de áudio e vídeo, e quem sabe o nosso instituto vai ter um outro curso agora lá na nossa unidade de Maricá, nessa área de produção de áudio e vídeo, quem sabe futuramente, né, um curso na área superior também, na área de cinema, né? E aí a gente está falando aí de roteiros, de literatura e tantas coisas legais que podem acontecer. Então, a área cultural é uma área que tem uma grande potência, né? Enfim, muito obrigado, agradeço aqui, vou deixar Políticas e Poéticas Audiovisuais, diálogos sobre ciência e educação. E tem um capítulo da nossa querida ex-dirigente, professora do nosso instituto, hoje no campus Itaperuna, que fez tanta diferença lá. João, muito obrigado pela sua presença. E minha querida Michele, um abraço a todos os colegas lá. Fico muito feliz. E aqui esse agradecimento é um agradecimento a toda uma história dessa instituição que investe na gente,
porque sabe que a melhor forma de melhorar a qualidade da educação é melhorando a qualidade da nossa formação. Não é isso? Com certeza. Então, a todos vocês que nos acompanharam, na próxima quinta-feira nós vamos ter mais um Papo Entre Nós. E deixa aqui um comentário, caso você... uma sugestão de pautas para que a gente possa trazer aqui aqueles que fazem a diferença na vida das pessoas e também aquelas pessoas que são impactadas pela educação profissional e tecnológica. Esse é o Papo Entre Nós. Muito obrigado mais uma vez, Michele, João. A gente que agradece. Obrigado, Jefferson. Muito bom. Muito legal.